Então vamos ver o Garro falando pós-jogo? O J. Nilson falou, Kroos deu uma coringada no vídeo, foi salvo pelo Domi que entrou no estúdio. Ó, o Garro, a guerra política do Corinthians infelizmente atrapalha, vai. Ih, rapaz. Vamos ver. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Mas atrapalha como, então? Atrapalha, acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não. Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem e para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser o Corinthians. Não, é um bagulho que assim, não, é foda a gente não saber o que acontece. Também não quero saber o que acontece, não. Não, é porque eu acho que é até difícil o jogador entender. Ele entende que atrapalha por quê? Porque fica um clima esquisito, pô. Claro, o anímico fica doido pro caralho que tá acontecendo no meu clube. Porque, porra, um dia você tá conversando com uma pessoa, do outro dia essa pessoa não tá mais lá. Uhum. E aí é outra pessoa, e aí outro dia já é outra pessoa. E você fala, o que tá acontecendo? Pra quem que eu vou me reportar se eu tiver algum problema? E aí os aqui? empresários devem ficar tudo loucos. Os empresários devem ficar loucos com essa Com situação, certeza. né? Não O tem Corinthians como ter décimo primeiro, aí tá com 15 pontos, não tá muito mal, não. Ah, tá de boa. Mas, ó, vamos lá. Entender algumas coisas que aconteceram no Corinthians. Já vai preparando o Augusto Melo falando aí, ô Maurício, por favor. Tá aqui, ó. Quem é o presidente? Entenda a guerra de versões que fez explodir o caos político no Corinthians. Vamos lá. Há duas pessoas que dizem... Isso é G1, tá? Duas pessoas que dizem presidir o Corinthians nesse momento. Augusto Melo, que foi eleito, e o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente, que na segunda-feira foi empossado depois do impeachment no Augusto, tá? A divergência começou no sábado e culminou com uma enorme confusão no Parque São Jorge, sede do Corinthians. Torcedores invadiram a sala da presidência e a polícia foi... Cadê a polícia? Tava tocando aí, pô. Ah, tá. Culminou uma enorme confusão no Parque São Jorge. A polícia foi acionada. O que eles alegam? Vamos lá. Porque Augusto se diz presidente? Ele foi tirado, lembra? Então, atenção. Ele se baseia nas medidas administrativas e disciplinares internas do Corinthians. Embora no sábado tenha circulado nas redes sociais a informação de que Augusto Melo obteve uma liminar na Justiça Comum que conduziu ao cargo, isso não ocorreu. O suposto afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, que foi o cara que botou o impeachment. Essa punição foi votada pela Comissão de Ética dia 9 de abril, porém levou 2 meses até que se tornasse oficial e pública. Nesse intervalo, ele seguiu como presidente do conselho e assim foi tratado como todos, inclusive Augusto Melo e seus advogados, sem ter sua legitimidade questionada em entrevistas, manifestações e tal do processo. Somente nessa sexta, 51 dias depois, foi protocolado um ofício com a decisão da Comissão de Ética. Com o entendimento de que Tuma estava afastado, a conselheira Maria Ângela Souza Ocampos se declarou presidente do conselho do clube. Na sequência, ela suspendeu todos os atos praticados pelo Romeu Tuma desde 9 de abril, entre eles o afastamento preliminar de Augusto Melo. E por que o Stabile se diz ser presidente? O presidente interino não reconheceu a suspensão de Tuma na posse de Maria Ângela de Souza, a anulação da decisão do conselho e afastar Augusto Melo provisoriamente. Segundo o Stabile, o Estatuto do Corinthians, ou seja, o conjunto de regras do clube, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões. Ou seja, a comissão de ética, composta por 5 membros, não teria poder de afastar o Romeu Tuma Júnior. O órgão teria o poder de formular apenas um parecer. Porém, para a punição ser aplicada, seria necessária a aprovação do plenário do Conselho, composto por cerca de 300 membros. Então, assim, o Conselho vai lá, o Conselho de Ética fala pro cara ser afastado, aí tem que ser votado. O que ele tá dizendo é que não foi votado pelo Conselho. Esse também é o entendimento de Romeu Tuma Júnior, claro, né? Foi tirado, ele não quer ser tirado. O que diz o Estatuto? Vamos ver. O G1 fez aqui a apuração, né? Em seu artigo 89, a Constituição do Corinthians trata das atribuições de comissão de ética e disciplina. O parágrafo 2º desse artigo afirma que o parecer final da comissão disciplinar O parecer final da comissão disciplinar será submetido à deliberação do Conselho Deliberativo. Ou seja, mesmo que tivesse tido isso, o Conselho teria que votar. Pelo menos é o que está dizendo aqui. Tá. No capítulo sobre as penalidades dos sócios, o Estatuto afirma no artigo 30 que as penalidades serão aplicadas por deliberação da Comissão de Ética e Disciplina ao associado que infringir os termos desse Estatuto, regulamentos, regime... aí é por causa da culpa.
Não há uma especificidade nesse artigo sobre conselheiros ou líderes do organograma corintiano como presidência do Conselho Deliberativo, apenas situações sobre associados que são citados no texto, que pode ser visto logo abaixo. Na sequência, o documento informa que, nas hipóteses em que cabível pena de desligamento, o associado poderá ser liminarmente suspenso pela Comissão de Ética e Disciplina até que conclua o procedimento de apuração e julgamento da infração ele atribuída, tá? Aqui tem os motivos por qual que ele foi punido, mas aí é outra questão, né? Então tá essa briga política aí e não sei o que vai acontecer nesse caso. Mas aí, o que aconteceu? Fatos. O Augusto Melo foi pro Parque São Jorge tomar a comissão e a oposição está falando que ele está tá dando um golpe no Corinthians. Nesse momento, agora, às 3h05 da segunda-feira, 2 de junho, eu não sei quem é o presidente do Corinthians. Se é o Augusto Melo ou se é o Stebble, sabe-se Deus. Dá o play aí nessa aí, o meu timão publicou isso. Foi quando ele voltou, o Augusto Melo. Senhor Augusto, fala pra gente aí. Cara, o conselho é soberano, é democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto. O que foi isso daí que aconteceu hoje? Golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprindo o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder pra definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita conselheira do Corinthians. Eleita. E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Sim. Não tem golpe. Pra onde você tá indo aí, Augusto? Sim, agora Quais são os próximos passos? eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim de ocorrência. Como você vê a situação, um choque incrível no campo social? Foi eles que provocaram, não foi nós. né? É uma Você vergonha. é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou presidente eleito pelo conselho novamente. Amanhã está no jogo como presidente. E ele tá O que no jogo, aconteceu, eu não Augusto? sei. Fala pra Vai, gente. vai pro próximo aí. Caraca, que é isso, Corinthians, Augusto Melo foi na SPN e falou um pouco, vamos lá. Caralho, esse sorrisinho, pausa. Pausa aqui. Pô, cara, o frame inicial me pega muito. Vamos ver o que ele falou aí na ESPN. Esse player é putaria, pô. É muito ruim esse player. Vou aproveitar para fazer também uma para Augusto. Bom dia, Augusto. Bom dia também, doutor Cardoso, e a todos que estão nos acompanhando. Augusto, depois dos acontecimentos de sábado, eu queria te perguntar hoje, dia 2 de junho de 2025, às 11h25 da manhã. Hoje isso, tá? Você se considera presidente do Corinthians ou um ex-presidente afastado temporariamente? Eu sempre me considerei presidente do Corinthians desde o dia que eu fui eleito democraticamente nele. E pelo sócio, pelo clube, onde eu vivencio há mais de 40 anos, que todos me conhecem, a minha índole, o meu caráter, o meu carisma. Conhece, sabe. Sempre tratamos as mesmas pessoas iguais, e eu estou impulsado pelo atual presidente do Conselho. Como eu disse agora mesmo, se esse presidente interino está falando que ele atendeu o empossamento dele pelo Conselho, eu também, esse mesmo, tem que cumprir da mesma forma. Então, estou muito tranquilo, me considero presidente, e nós vamos procurar todos os nossos direitos possíveis, pode ter certeza disso. O que importa é que ele se considera presidente, entendeu? Não é a realidade. Eu me Claro considero que presidente, não. você é presidente. É o WandaVision. Tem mais aí? Mas ele é. Mas ele é presidente. Não, então, não sei. Eleito. Ele foi eleito, mas foi tirado. Porque o que saiu aqui é que o estatuto tem... É aquela coisa, né? Coisa política, tem que ficar analisando, não sei o quê. Que a presidente da comissão de ética que tirou o Romeu Tuma Júnior e que anulou as coisas dele. Tá. Só que não tirou. Tipo, o Romeu Tuma Júnior foi 2 meses atrás, saiu que ele ia ser tirado. Só que a decisão mesmo só saiu na sexta. Só que tá no estatuto também que precisava ter a votação do conselho. E não teve votação, entendeu? Pra tirar o Romeu Tuma Júnior. Então tá aí uma confusão, uma briga política. E certo? A treta de prender o caralho? Os caras são malucos, né? Não, você viu isso? Ficou preso no andar? Sim, no quinto andar lá. Não, então... a gente tem o vídeo, eu quero ver o vídeo. Que tem o vídeo. Esse que é o famoso quinto andar? O vídeo do Augusto e desse moço aí. Um de frente pro outro, né? Um de frente pro outro. Calma, é muito vai sair, irmão. Você não. Vai sair, você não. Tem. Bota aí Mas dá um play nesse. Não, mas dá um play nesse aí. E depois o maluco fala que ele precisou ir no banheiro e botou um PM sentado na cadeira pro Augusto não sentar. Vocês ouviram esse papo? Não ouvi essa porra. Eu vou pegar aqui, peraí. Vai lá, dá o play nesse aí. No Esporte Clube Corinthians Paulista, 16 horas e 30 minutos aproximadamente, quando, de repente, eu escutei um tumulto, e as pessoas subiram, invadiram a sala
E aí trouxeram um documento e pediram para eu desocupar a mesa. Eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu reconheço esse documento, se é realmente o oficial, se esse documento realmente é importante e tal, e realmente o documento não dizia nada. Então, eu resolvi, falei para eles que não, ia levantar da mesa. Eles insistiram, rodearam a mesa, falou que eu tinha que entregar, que tinha que entregar o cargo de qualquer jeito. Eu falei que não arredei o pé, fiquei o tempo todo ali, e várias pessoas falando que eu deveria sair. Eu resolvi não sair, falei, vamos esperar as pessoas chegarem, os jurídicos chegarem, eu preciso de apoio, e não vou, de hipótese alguma, levantar da mesa. Chega o papel aqui, ó, aqui esse papel aqui, ó. Eu não vou levantar, pode rolar. Aguardamos chegar a polícia, presidente agora, e calma. aí a gente conseguiu convencer o Augusto que nós deveríamos conversar. Eu me propus a levar ele numa sala, pedir para ele ter juízo, para ele pensar no futuro. Juízo. O Corinthians não pode passar por essa situação. Nós temos agora um jogo amanhã importante, que o Corinthians está num momento difícil, mas nós temos que sair dessa situação. O Augusto entendeu naquele momento e resolveu deixar a sala da presidência e descer com o seu pessoal aí. Eu só dei conselho para ele. Essa responsabilidade cai em minhas costas. Em hipótese alguma, eu vou deixar o clube, vou deixar a mesa para entregar para uma pessoa que o Conselho Deliberativo ele deu posse para mim e eu tenho essa responsabilidade. Então não vou sair, não saio hipótese alguma. E assim, algumas pessoas insistindo para que eu saísse, para que eu deixasse a mesa. Eu acabei ficando por volta mais ou menos de 2 horas sentado, sem poder levantar, porque eles queriam sentar na mesa e tomar conta do Esporte Clube Corinthians Paulista, em qual hoje eu presido. Um dia triste. Gente, foi ver o próximo aí. Isso, gente? Não, loucura. Não, eu mandei aí o de 10 segundos, acho que é dele falando desse bagulho do... Olha lá. Meu Deus. O que a gente tá vivendo, velho? Esse é bom demais. Olha esse aí, vamos ver. Ó, pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo? Isso é legal. O que tá acontecendo? 9 de abril são lunas de pleno direito. Portanto... Isso você que está falando. Não, é a doutora Ângela que está falando. É uma decisão tomada pela presidente do Conselho. Eu quero dizer para você o seguinte, eu preciso do conhecimento de tudo isso. Não precisa assinar. Não precisa, doutor. 9 de abril são lunas de pleno direito. Portanto... Tem mais alguma coisa? Caralho, lembrando que você não pleno sábado, né? Tinha sábado à noite. Rolando, sábado à noite. Um horário, porra, propício, né? Pra você ir lá e entregar, ó. O que o presidente do Corinthians fez agora? 10 segundos aí. Eu quero colocar para vocês também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá, para que eu pudesse usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Tá bom? Eu quero colocar... Gente, que situação do... Pô, inacreditável que tá vivendo. Que situação do Coringão, tá? Não, realmente... Ah, tem mais? É literalmente a dança das cadeiras, né, galera? É. O cara não quer levantar. Caralho, tem mais, é muito entretenimento. Vai lá. Esse é o melhor player. Esse é o melhor player aí do Brasil. Ai, Brasil! Vai. Do Conselho Deliberativo. Pode dar daí. Agora, Augusto, no último sábado, depois daquela confusão toda ali, você sai ali do Parque São Jorge falando que respeita a soberania do Conselho Deliberativo. O Conselho foi quem votou pelo seu afastamento, pelo seu impedimento. Isso não é desrespeitar os 176 conselheiros que votaram assim? Foi bem. Não, porque essas votações, essas eleições aí, ela foi marcada por uma pessoa que não está no comando do Conselho, ela não poderia ser marcado. Assim como o próprio presidente interino dizendo aí que ele foi empossado pelo Conselho, nós também fomos empossados, eu respeitei. Saí tranquilamente, respeitei as nossas normas, nosso estatuto, que desde que eu assumi eu respeito muito o estatuto, e eu fui empossado pelo atual presidente do Conselho. É o que está dizendo no documento. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Por isso sim, mas é o voto de 176 conselheiros, certo? Independentemente de quem marcou. Sim, que não tem validade, Bruno. Mesmo porque nosso grupo não foi votar, porque a gente viu nisso tudo uma tremenda armação, uma palhaçada. Quem que é o outro na tela ali? É advogado? Respeito esse grupo. Eu sou uma das pessoas que mais briguei para que a gente tivesse um conselho advogado atuante, pudesse ter voz, entendeu?
Só que muitas das pessoas nossas não foram votar para participar disso. Foi advogado porque eu não deixei meu filho. Então, de impeachment ele conhece. Você vai passar por isso, porque eu conheço, você jamais vai deixar de vir vendo algumas situações. Então, cara, assim, desde o começo, isso, desde o começo, então, Augusto. E eles estão, qual o planejamento que as pessoas têm pro clube hoje? Não, ele fica assim, ó. Cara, na moral, é o Coringão, hein? É o Coringão, salve o Corinthians, né? Salve o Corinthians, Coringão, de fato. Coringano, né? E aí, caraca, que parada. Olha, eu... É difícil até de opinar desse negócio. É difícil opinar, só que o momento do Corinthians ele é muito dramático. Eu não sei se houve em outro momento uma história dessa, pô. Sabe? Você tem o impeachment do presidente, já é ruim o suficiente. Agora você tem o impeachment, aí tem o impeachment do cara que botou o impeachment pra votar, o outro volta e briga e polícia, porque não foi só a polícia e os conselheiros não, tá? A Gaviões da Fiel brotou lá. O presidente da Gaviões da Fiel ficou Intimou maluco. a torcida, né? O ex, né? Ele intimou a torcida, ele postou, falou, ó, vamos tomar... Não é o atual presidente, o ex, tá. Vamos tomar o Corinthians é nosso, não sei o quê, e foi a torcida organizar pra lá. Uma coisa de maluco, pô. E aí... Cinema. Sim, podia dar um filme, com certeza. E nesse momento agora, quem é presidente do Corinthians? Eu não faço ideia. Tá entendendo? Não é o moço ali de quem? Não, e quem que é presidente do conselho? Porque também ninguém sabe. Exato. Presidente do Corinthians, Augusto Mel diz que sim, mas só você falar que é presidente não quer dizer que você é, né? Eu posso falar que eu sou também, ué. Falar? Exato, falar... Mentira, gente, eu não sou e não tô na briga, tá? Mas quem que tem que reconhecer? Eu sou conselheiro, Mas aí se o presidente do conselho, quem é? Então, é essa mulher que botou o Augusto de volta. É mesmo? É. Supostamente? Não, do conselho é. É? Só que a gente não sabe se ela tá. Se é mesmo? Não, mas quem que tem que reconhecer o presidente do cara conselho? Que foi tirado, o presidente do conselho... São dois conselhos, tá? É o conselho de ética, o conselho deliberativo, todas as coisas. O Romeu Tomás Júnior não considera que ele... Que ele saiu. Que ele saiu. Então, assim... Gente, que loucura, né? Que legal, muito legal. Cara, que zona, aí gente. Tem mais, ó. Esse aí que é o da Gaviões, vamos ver. É o ex-presidente. O ex-presidente, vamos lá, dá o play aí. Augusto, cadê o estatuto falando que a ética pode afastar o presidente? Cadê? Cadê a reunião do conselho? Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mais aí no Corinthians, irmão. Certo? Nós Corinthians estamos aqui, é maior do que você, rapaz. Tá bom? Respeita nós, respeita nós. Nós te colocamos aqui, maluco. Você não vai ter paz se for presidente. Caraca. Certo? Agora você fazendo isso com nós, quando eu fizer do Corinthians, irmão. Tá dando minha vida. Expondo nós aí, expondo o Corinthians, meu. O Corinthians é bem maior do que você. Vem cá eliminar na segunda-feira e assume, é bem maior do que você. No assunto do Corinthians, tem maior. Tem time pra... Deixa eu te falar, você não tem time pra fazer o que você fez não, caralho. Mas é torcida. Fala pra eles aí, Bichote. Fala aí pra ele. Tá com diálogo com o Armando, com o Osmar, você tem diálogo com eles? Foi tudo no amor. Foi tudo no amor. Não tem nada disso. Ninguém travou nada. O Osmar que abriu pra nós. Pergunta pro Osmar. Pergunta pra polícia. Ele liberou os caras entrar, metaleiro. Claro que não. Não teve nada disso. A verdade é a verdade. Ele tá entrando tumultuando. Não tem nada disso. Aliás, é o seguinte, eu mandei ele cobrar as contas. Deixa ele cobrar as contas. A gente vai... Cara, que Eu sei disso. Eles trouxeram mesmo. Não foi nessa sala que teriam achado. Tem que ter um. Acho que é. Básico agora, sentar com o Osmar, trocar ideia com o Armando. Tem que ser homem, tem que ser sujeito, meu irmão. Tá ligado? Então. Só não pode tirar daqui como vagabundo ladrão, não. É conversando. Eu sangrei pra deixar o Corinthians onde tá. Eu sangrei pra deixar o sorrindo de novo. A gente acompanha. Tô dando a minha vida por isso aqui. A gente vai trocar ideia com os caras ali. Olha o que eu fiz aí com aquilo. Olha só. Olha o que eu Então, atenção, só uma observação, ó. Com o entendimento que o Tuma estava afastado, a conselheira Maria Ângela de Souza se declarou presidente do conselho. Tá. Entendi. Agora, ela poderia assumir? É só isso? Você só se declara e valeu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Caralho, que bagunça do caralho. E aí ninguém sabe o que... Cara, é extremo... O mais assustador é que ninguém sabe o que vale e o que não vale. Vale o inscrito, Matheus.